Imagine estar na mais completa escuridão de uma caverna há 40 mil anos, segurando apenas uma tocha tremulante. Suas mãos misturam pigmentos vermelhos com saliva, enquanto sua mente processa algo revolucionário. Como capturar o movimento de um bisão correndo numa parede de pedra estática? Se errar as proporções, a caçada de amanhã pode falhar. Se acertar a anatomia, seu grupo entenderá exatamente onde mirar. Essa era a renderização original. Essa era a GPU da pré-história. A primeira placa gráfica da humanidade. Muito antes da NVIDIA revolucionar nossa percepção visual, com chips capazes de processar trilhões de cálculos por segundo, transformando dados em imagens fotorrealistas, nossos ancestrais paleolíticos já haviam inventado a primeira tecnologia de renderização da história. Como a NVIDIA traduz algoritmos complexos em mundos visuais imersivos, os artistas de Lascaux, Altamira e Chauvet decodificavam a realidade tridimensional ao seu redor e a projetavam em superfícies bidimensionais, criando as primeiras interfaces gráficas da humanidade, com uma diferença crucial. Suas vidas dependiam da precisão dessa renderização. Mas como exatamente funcionava essa placa de vídeo ancestral? Como nossos antepassados conseguiram criar a ilusão de movimento, profundidade e vida em paredes inertes de calcário? E o que isso revela sobre nossa natureza visual, que hoje nos faz gastar fortunas em placas gráficas cada vez mais potentes? O hardware primitivo, cérebro, olho e mão. Há aproximadamente 45. 0 anos, o Homo sapiens que chegou à Europa carregava consigo o mais sofisticado sistema de processamento visual já desenvolvido pela evolução. Seu córtex visual ocupava cerca de 30% do cérebro, uma verdadeira GPU biológica capaz de detectar movimento a quilômetros de distância, calcular trajetórias de presas em fuga e, mais impressionante ainda, abstrair essas informações em símbolos. O olho humano paleolítico podia capturar até 10 milhões de bits de informação por segundo. Mas, diferentemente de nós, que delegamos o processamento visual para máquinas, eles precisavam renderizar tudo manualmente. Cada músculo tensionado de um mamute, cada pelo eriçado de um leão das cavernas, cada sombra que denunciava a presença de um predador. Cena visual. Um jovem caçador observa um rebanho de cavalos selvagens pastando. Seus olhos rastreiam automaticamente os padrões de movimento, como um algoritmo de detecção de objetos. Mentalmente, ele já está gravando cada detalhe. A curvatura do pescoço, a tensão das patas traseiras antes do galope, o ângulo exato das orelhas em alerta. Os primeiros softwares, pigmentos e técnicas de luz. Se o cérebro era o processador, os pigmentos eram o código. Óxido de ferro para vermelhos intensos, manganês para negros profundos, carvão vegetal para sombras sutis. Mas a verdadeira inovação não estava apenas nas tintas, estava na compreensão intuitiva da luz. Os artistas de Lascaux descobriram que posicionar suas pinturas em superfícies irregulares criava um efeito de profundidade natural. Eles literalmente mapeavam as texturas da rocha, usando cada saliência como um músculo, cada depressão como uma sombra. Era o primeiro ray tracing da história, o cálculo preciso de como a luz da tocha interagiria com a geometria da parede para criar volume. Pesquisadores da Universidade de Duke descobriram que muitas pinturas rupestres foram posicionadas estrategicamente em locais com ecos específicos. Quando os caçadores reproduziam os sons dos animais pintados, o eco da caverna animava visualmente as figuras. Era um sistema primitivo de realidade aumentada, som sincronizado com imagem. Renderização de movimento, a ilusão da vida. Aqui reside o verdadeiro gênio dos engenheiros gráficos paleolíticos.
Eles entenderam, sem qualquer teoria formal, os princípios básicos da animação, como sugerir movimento em uma imagem estática. Na caverna de Chauvet, descoberta em 1994, encontramos bisões com 8 patas, não por erro artístico, mas por genialidade técnica. Quando a luz da tocha oscilava, as patas extras criavam a ilusão de galope. Era o primeiro motion blur da humanidade, o mesmo princípio usado hoje nos videogames mais avançados. À luz de uma fogueira dançante, um xamã ergue a tocha diante de uma parede coberta de animais pintados. Conforme a chama se move, os bisões parecem correr, os cavalos galopam, as lanças parecem voar em direção aos alvos. A caverna inteira se transforma em um cinema primitivo, onde cada flicker da luz renderiza uma nova cena. Os artistas também dominaram a perspectiva forçada, pintando animais maiores no primeiro plano e menores ao fundo, criando profundidade sem conhecer as leis matemáticas da perspectiva linear que só seriam formalizadas no Renascimento. A inteligência artificial ancestral, padrões e predição. Mas talvez o aspecto mais surpreendente dessa tecnologia gráfica paleolítica fosse sua função preditiva. Como uma IA moderna que aprende padrões para fazer previsões, essas pinturas eram sistemas de análise comportamental. Um bisão ferido pintado com uma lança no flanco não era apenas arte, era um algoritmo de caça codificado visualmente. Se atingir aqui, o animal cairá assim. Se atacar desta posição, esperamos esta reação. Era machine learning gravado em pedra, onde cada nova caçada treinava o modelo para a próxima. Estudos recentes da paleoarqueóloga Geneviève von Petzinger revelaram que mais de 70% das pinturas rupestres europeias contêm os mesmos 32 símbolos geométricos básicos: linhas, pontos, círculos, zigue-zagues. Isso sugere um sistema de linguagem gráfica padronizada, como um protocolo de comunicação visual que perdurou por milênios. A primeira rede social visual. Essas cavernas pintadas não eram galerias individuais, eram redes sociais visuais. Grupos de caçadores separados por centenas de quilômetros compartilhavam técnicas, estilos e até updates sobre novos animais descobertos na região. A caverna de Altamira, na Espanha, mostra uma evolução clara de estilos ao longo de 20 mil anos, como versões diferentes de um software gráfico, sendo atualizadas por diferentes desenvolvedores tribais. Cada geração melhorava a resolução, refinava as técnicas de sombreamento, adicionava novos recursos visuais. Imagine um jovem caçador visitando uma caverna pintada pelos primeiros fois há séculos. Ele observa as técnicas, absorve os códigos visuais, depois retorna à sua tribo e implementa uma versão melhorada. Era open source paleolítico, conhecimento gráfico sendo compartido, debugado e aprimorado coletivamente. O processing power da sobrevivência. A diferença fundamental entre nossa renderização digital moderna e a paleolítica era o custo do erro. Quando uma GPU atual renderiza uma cena errada, perdemos alguns frames por segundo. Quando um artista rupestre calculava mal a anatomia de um predador, pessoas morriam. Essa pressão evolutiva criou um padrão de precisão visual impossível de replicar artificialmente. Cada linha tinha peso de vida ou morte. Cada proporção carregava milhares de anos de observação ancestral condensada. Por isso, mesmo com toda a nossa tecnologia, ainda nos emocionamos diante de uma pintura de Lascaux. Não é nostalgia, é reconhecimento. Nossa GPU neural identifica algo familiar, a mesma urgência visual que nos fez sobreviver como espécie. O eterno render da humanidade. Hoje, a NVIDIA processa realidades virtuais em 4K, 8K, em realidade aumentada e metaversos. Criamos mundos digitais tão convincentes que, às vezes, preferimos habitar neles do que na realidade física.
Mas continuamos, essencialmente, fazendo a mesma coisa que nossos ancestrais paleolíticos, traduzindo a complexidade do mundo em imagens que nossa mente possa compreender e compartilhar. A diferença é que eles renderizavam para sobreviver. Nós renderizamos para o quê? Para entretenimento, para escapismo, para conexão social virtual. Talvez a verdadeira lição das cavernas pintadas não seja técnica, mas filosófica. Eles transformaram paredes frias em janelas para outros mundos, não para fugir da realidade, mas para compreendê-la melhor. Cada bisão pintado era uma oração visual. Cada cena de caça era uma meditação sobre a vida e a morte. Cada traço de pigmento era uma tentativa de capturar o incapturável, o momento fugaz da existência. Quando você liga sua placa gráfica hoje e ela renderiza mundos impossíveis em sua tela, lembre-se, há 40 mil anos, alguém fez exatamente a mesma coisa com as próprias mãos, numa caverna escura, movido pela mesma necessidade ancestral de transformar o invisível em visível, o abstrato em concreto, o temporário em eterno. A NVIDIA da pré-história não processava pixels, processava sonhos, medos, esperanças e memórias. E talvez, no fundo, seja exatamente isso que nossa tecnologia visual deveria fazer também. Se essa jornada pelos primeiros processadores gráficos da humanidade te fez repensar o que significa realmente renderizar a realidade, curta este vídeo e se inscreva no canal, porque toda grande tecnologia começou com uma necessidade humana simples: ver o mundo com mais clareza.